Senhoras e senhores, bom dia. Por favor, peço que tomem seus assentos na plateia. E, para assegurar o conforto de todos os presentes, solicitamos que desliguem seus aparelhos celulares ou coloquem no modo avião ou silencioso. É com muita satisfação que a Agência Nacional de Energia Elétrica os recebe para a sessão em homenagem ao Dia do Consumidor. Também gostaríamos de estender as nossas saudações àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Nessa sessão, abordaremos assuntos como o cadastro positivo, insights do portal do consumidor.gov e a visão das entidades representativas dos consumidores. Nosso objetivo é promover um espaço de compartilhamento de dados, informações e conhecimento, fortalecendo a transparência e a relação entre os consumidores, prestadores de serviço e demais atores do setor. Dessa forma, apresentamos a composição do nosso palco. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral. A presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEM, Rosimeire Costa. O conselheiro da Frente Nacional dos Consumidores de Energia e Coordenação Técnica do Instituto E+ Transição Energética, Clauber Leite. O presidente executivo da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Fer. E o diretor institucional e jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, Wagner Ferreira. E a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Agnes Costa. Neste momento, convidamos para as suas considerações e boas-vindas o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Por favor. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiro, dizer da satisfação muito grande de recebê-los aqui, nessa data que antecede um momento muito importante, porque todos nós só estamos aqui porque existe o consumidor de energia elétrica. Nós todos aqui estamos organizados, seja a Agência Nacional de Energia Elétrica, seja a Secretaria Nacional do Consumidor, e aqui eu já cumprimento o doutor Vitor Hugo, que representa a Secretaria Nacional de todos os consumidores, inclusive os consumidores de energia elétrica, e razão pela qual nós trabalhamos em sinergia. Também cumprimento aqui o doutor Glauber, que representa a Frente Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica, também aqui não existiria se não houvesse os consumidores. Doutora Rosimeire, que representa o Conselho Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica, instituição essa, inclusive, que antecede a própria criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, foi criada em 1993, se não me falha a memória. E também cumprimentar o doutor Wagner, que representa a ABRAD, associação que congrega as distribuidoras de energia elétrica que prestam serviço aos consumidores de energia elétrica. E cumprimentar aqui também o doutor Elias Isfer, que é presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e aqui tem uma interface importante, recentemente inaugurada pela ANEEL, Banco Central, a ABRAD, que é incluir os consumidores de energia elétrica no cadastro positivo e de todas das suas repercussões. E também cumprimento de forma muito especial a doutora Agnes da Costa, que tem aí uma vasta contribuição para o serviço público e também para os consumidores de energia elétrica na formulação de políticas públicas no âmbito do Ministério de Minas e Energia e agora aqui conosco na Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, meus amigos, o Dia Nacional do Consumidor ele é comemorado amanhã, dia 15 de março. Temos também o encontro do Fórum dos Ouvidores, que vai acontecer hoje, já deseja um trabalho importante e já cumprimento todos os ouvidores aqui presentes,
e peço licença para fazer esse cumprimento em nome aqui da minha primeira ouvidora, que está aqui, a doutora Márcia. Eu trabalhei em uma distribuidora de energia elétrica e quem ficava ali me perturbando, no bom sentido, ali para prestar um bom serviço ao consumidor, era a Márcia, que até hoje representa os consumidores, os ouvidores, na concessão do Estado do Maranhão. Satisfação lhe ver sempre, e eu não sei porque o tempo não passa para ela, né? Eu a conheci exatamente do mesmo jeito. Bom te ver, Márcia. E, em sua pessoa, cumprimento aqui todos os ouvidores do setor elétrico e também, claro, um cumprimento muito especial às lideranças da ANEEL aqui presentes, e peço licença para fazê-las de modo muito especial ao doutor André Ruelli, e em sua pessoa o Gustavo Mangueira, o Fernando e todos, o Valente, o Eduardo e todos os servidores da SMA, que é a área que tem, vamos dizer assim, um maior relacionamento com os consumidores, ouvidores e de uma forma geral. Bem, o Dia Nacional do Consumidor ele foi criado nos Estados Unidos pelo presidente Kennedy e na realidade ele foi criado inicialmente pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e depois referenciado pela ONU em 1985. E aqui com 3 pilares fundamentais, que seria segurança, informação, ser ouvido e ter poder de decisão. Com o passar do tempo, as informações, de uma forma geral, toda a sociedade tem sido cada vez mais informada, razão pela qual o consumidor tem sido cada vez mais empoderado e tem exigido cada vez mais melhores serviços. E alguns acham ruim, porque é ali um lado forte na relação de consumo. Normalmente, aqui o doutor Vitor Hugo, que é um especialista nisso, sabe que o consumidor sempre, na grande maioria das vezes, ele tem uma posição mais desfavorável na prestação de consumo. Ele é a parte mais frágil nesta relação de consumo. E aí entram os pesos e contrapesos. Instituições do poder público que têm o papel de tentar igualar as regras desse jogo, ou seja, colocar todo mundo nas mesmas condições. O prestador de serviço tendo que prestar um bom serviço e o consumidor receber um bom serviço e, principalmente, como eu disse aqui, com informação, necessita ser ouvido, talvez por essa razão o nome ouvidor, né? Então ele tem que ser, os ouvidores estão ali para ouvir os consumidores de energia elétrica e poder de decisão. Essa sim, se eu pudesse colocar entre todas essas características, a informação e o poder de decisão, foram as características que mais evoluíram ao longo dos anos. Bem, a ANEEL, ela apoia ativamente a adesão dos consumidores de energia elétrica ao seu histórico de pagamento, ao cadastro positivo. Tivemos várias reuniões com o doutor Elias, que está aqui presente. Primeira vez que essa reunião ocorreu, eu confesso que eu, muito envolvido com outras atividades, eu falei, Ruelli, me explica direito o que é esse negócio, que eu quero entender. Quando eu entendi a repercussão positiva, não só para o setor de energia elétrica, mas principalmente para o consumidor, eu abracei essa causa e contei com o empoderamento aqui que foi dado ao superintendente, Ruelli. Contamos com o apoio da ABRAD, foi fundamental o apoio da ABRAD, apoio do Banco Central e, claro, também da NBC. A ideia é muito simples, é fazer com que as informações de adimplência e também inadimplência dos consumidores de energia elétrica sejam compartilhados com a NBC para que esse compartilhamento informe para as instituições de crédito. Aquele consumidor é um bom pagador, ele paga a sua conta de energia elétrica em dia. Então, instituições de crédito podem emprestar dinheiro para esses consumidores. Olha, mas por que a gente vai fomentar o consumidor tomar empréstimo? Empréstimos saudáveis, eles desenvolvem a economia.
Quem de nós aqui não já tomou um empréstimo saudável, imóvel, por exemplo, taxas bancárias, financiamento de um carro, financiamento de um projeto especial, financiamento de pequenos negócios? Nós não vivemos sem o crédito. Crédito saudável, muito bem gerido pelo Banco Central, pelas instituições financeiras. Então, nós contamos com isso e já alcançamos o número mais atual, 63 milhões de consumidores. Este é um número para ser celebrado, porque caminhamos a passos largos para a cidadania do consumidor de energia elétrica. No que se refere à informação, nós temos aqui diversas frentes da ANEEL que também vão ao encontro. Quando nós tivemos, doutor Elias, talvez 3 ou 4 encontros, em cada encontro era um avanço, outro avanço, que quando tivemos o último encontro, nós já estamos praticamente com a meta já cumprida ou muito prestes a cumprir, e nós fizemos o convite para que o doutor Elias viesse aqui, porque, na nossa opinião, tem tudo a ver a sua presença aqui hoje com a celebração do Dia do Consumidor de Energia Elétrica. Veja que ser consumidor de energia elétrica, ter uma conta registrada no seu nome, lhe dá cidadania. Como consumidor com a conta de energia elétrica, ele comprova o seu endereço, ele acessa programas sociais, se for elegível, e ele acessará agora créditos mais saudáveis. Então, é um momento hoje para ser celebrado. No que se refere à informação, todos vocês conhecem e que acompanham o trabalho da ANEEL, que a ANEEL ela é ostensivamente transparente. Nos salta aos olhos, às vezes, quando alguém fala, mas eu não tive conhecimento desse assunto. Eu falo, opa, pera lá, na ANEEL não. Se isso aconteceu, foi em condições muito específicas. Transparência é um dos pilares de atuação da agência. E aqui, quando eu falo transparência no aspecto amplo, todos os nossos cálculos são abertos, os nossos sistemas que são desenvolvidos muito competentemente pela SGI são todos códigos abertos, quem quiser solicitar informação está lá. Os nossos repasses de subsídios são todos abertos, temos painéis, temos sistemas de informática que mostram a forma de atuação da ANEEL. E nesse caminho, eu também queria cumprimentar a iniciativa que foi dada pela STR, antiga SRE, de criar o subsidiômetro. Temos aí, doutor Vitor Hugo, doutor Glauber, uma plataforma que mostra todos os subsídios do setor elétrico que o consumidor de energia elétrica paga. Então, isso é informação. E eu diria até poder de decisão, porque os consumidores organizados podem chegar lá no seu parlamentar e dizer, nós não queremos pagar esse subsídio, por favor, retire da minha conta de energia elétrica. Então, nós estamos empoderando o consumidor de energia elétrica. Amanhã será publicado o ranking nacional de continuidade dos consumidores de energia elétrica. Nós não deixamos para não publicar hoje, para deixar todo mundo em suspense, viu, Wagner? Então, amanhã, no Dia do Consumidor, será publicado o ranking dos consumidores. E aí, por fim, eu queria apenas encerrar minha fala, dizendo também que, em algum momento, aqui nós... a Secretaria Nacional do Consumidor desenvolveu a plataforma consumidor.gov e, em algum momento, houve uma discussão se a ANEEL deveria aderir ou não a essa plataforma, porque temos nossas formas de atuar para a resolução de conflitos ou de queixas dos consumidores. Mas a decisão da ANEEL foi fazer parte, porque na medida que o consumidor, de forma independente, entra numa plataforma gerenciada pelo governo federal, aquela plataforma aciona a distribuidora de energia elétrica e aquele problema é resolvido ou não, se é resolvido, muito bem, todo mundo vai feliz para casa. Se não é resolvido, nós temos a informação aqui, nós podemos atuar. Quando a ANEEL fez parte quando iniciou na plataforma consumidor.gov, nós éramos o último serviço regulado que, em nível de resolutibilidade na plataforma consumidor.gov.
Hoje, em torno de 63% de resolutividade, ou seja, o consumidor reclamava e apenas 60% era resolvido. Hoje, esse número está acima de 80% e nós somos o terceiro serviço regulado. Estamos apenas abaixo de telecomunicações e de aviação civil. O que eu já considero, doutor Vitor Hugo, uma grande vitória, porque as pessoas não voam todo dia. Então, eu posso dizer que energia elétrica está na casa de todo mundo. Anteontem foi aniversário do doutor Carlos Baigorre, presidente da Anatel, e ele estava num evento, e ele disse assim, olha, o sinal aqui é muito ruim, não dá para a gente falar. Eu perguntei, tem energia elétrica aí? O ar-condicionado está funcionando? Pois é, o nosso serviço funciona assim, 24 horas por dia, prestando serviço para a sociedade brasileira, desenvolvendo o nosso enorme país. E, por fim, quero aqui dizer que agências reguladoras, hoje no Brasil, elas respondem por 60% do PIB. A atividade econômica do Brasil, 60% passa pelo trabalho das 11 agências reguladoras federais do Brasil. Regulação forte, agências reguladoras fortes, serviços públicos de qualidade, consumidor de energia elétrica respeitado. Muito obrigado a todos e um bom evento. Muito obrigada, doutor Sandoval. E convidamos agora, para fazer uso da palavra, a diretora da ANEEL, Agnes Costa. Bom dia a todos e a todas. Fico feliz de estar aqui hoje. Não estava preparada para falar, porque eu vim mais para assistir, para prestigiar o evento mesmo. Mas eu não tenho como esconder, eu acho que a minha satisfação de trabalhar na ANEEL e, por aqui, ter mais contato com os consumidores, né? Eu sempre falo isso. Sandoval disse, né, o quanto eu passei quase 18 anos fazendo política pública, né, no Ministério de Minas e Energia, e sempre na política pública as regras são gerais, né, olhando sempre o caso mais geral. E quando a gente vê aqui na agência o dia a dia dos agentes, mas o dia a dia dos consumidores. E aí eu fico muito satisfeita em ver o quanto que a gente cria canais, e aí eu acho que o governo federal como um todo, de vocalizar, né, o que é relevante para o consumidor e também canais para que os próprios consumidores possam se organizar, e aí o trabalho, né, que a Rose faz com os conselhos de consumidores, assim, eu acho excepcional. Rueli aqui também, né, em nome de quem eu cumprimento a todos, né, servidores e a todos os presentes aqui, no sentido de que a gente tem que escutar. A gente está aqui, né, sempre achando que está fazendo melhor, nós, servidores públicos, e tratando, né, do desenvolvimento e da adaptação da regulação para a mudança que não para de acontecer nesses setores regulados, mas a gente tem que escutar bastante o que o consumidor quer, quais são as suas preferências. E aí gostei muito, Sandoval, quando você trouxe, né, esses 3 pilares do nascimento, né, do Dia do Consumidor nas Nações Unidas, quando a gente olha para a parte da segurança, né, porque daí tem toda essa questão, no caso do setor elétrico, que é muito associado a isso, né, o quanto que a gente está sempre falando de disponibilidade a pagar e a segurança que a gente quer dar com a qualidade adequada para os serviços prestados. Então, isso é sempre, digamos assim, o trade-off, né, que está na cabeça do regulador o tempo inteiro, né, em todas as decisões que a gente toma, e ter esses canais e esses espaços para os consumidores poderem trazer suas prioridades, ajudam muito a gente a ponderar essas regulações. E, por fim, achei muito louvável, né, esse avanço da inclusão dos consumidores, ou, digamos assim, do setor elétrico nessa agenda do cadastro positivo. Como disse o Sandoval, a gente enxerga que a energia, né, é um vetor de cidadania, e a energia elétrica também, com certeza, e para, né, a gente ver, principalmente, populações mais vulneráveis, é uma das primeiras contas, né, que a pessoa paga. Então, isso realmente contribui muito para que ela tenha acesso a outros recursos, a outros elementos de bem-estar que são agregados para esse aspecto da cidadania. Então, parabenizo a todos pela organização do evento e cumprimento a todos que vieram, justamente para prestigiar e refletir, né, sobre o papel do consumidor no setor elétrico. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Agnes. E convido agora para fazer o uso da palavra o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria participar de um evento fora da Senacom, em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor, né? Que é uma data bastante significativa, não só para nós consumidores, mas como política pública de defesa do consumidor. Como bem lembrado, a data ela é um marco histórico na defesa do consumidor. Ela é, na verdade, um marco político que estabelece depois um marco jurídico internacional, quando a ONU, em 85, edita as diretrizes de defesa do consumidor, e também um marco legislativo nacional, quando, em 1990, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, e antecedendo o Código de Defesa do Consumidor, quando, em 1988, a Constituição Federal vai fazer a menção, pela primeira vez, no ordenamento jurídico brasileiro, à proteção dos consumidores, né? E essa data se comemora em razão do discurso do presidente Kennedy, quando se dirige ao Congresso americano e estabelece as diretrizes ou os direitos básicos dos consumidores, com uma frase que se tornou emblemática, né, diretor, que é ao se dirigir ao Congresso e ao começar a se falar de um direito do consumidor, tinha-se uma certa resistência, né? Porque proteger os consumidores, de certa forma, era ir contra os fornecedores, era ir contra os empresários. E um discurso para um Congresso, um discurso para políticos, um discurso para o Poder Legislativo, em um pedido de defesa aos consumidores, não soava bem, né? Justamente em razão que, se defender os consumidores, teria que ir contra a indústria, teria que ir contra os empresários. Mas a frase emblemática do presidente Kennedy é aquela que nós repetimos, né, desde 1962, quando esse discurso foi dito, que é: somos todos consumidores. E quando dito isso ao Congresso, quando dito isso aos empresários, aos fornecedores, nós podemos não ser consumidores de aviação aérea, né? Nós podemos não ser consumidores de serviço de internet, talvez, em alguns lugares do país isso não vai acontecer mesmo. Agora, nós somos consumidores de energia elétrica, né? E, então, mais do que nunca, essa frase do presidente Kennedy, dita em 15 de março de 1962, quando somos todos consumidores, e somos, sim, todos consumidores, mais do que isso, somos todos consumidores a todo tempo, a todo instante, né? E somos consumidores, evidentemente, de energia elétrica. Voltamos de um encontro que aconteceu, tivemos a presença do André Rueli conosco, para discutir justamente num painel sobre energia elétrica, a 33ª reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, coordenada pela Senacom, que foi realizada na cidade de Salvador, na Bahia. E lá nós elencamos as prioridades, as pautas prioritárias do ano. Nós tivemos 4 painéis. Nesses 4 painéis, nós discutimos 3 datas que são comemoradas no mês de março. Nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, pelo dia 8, nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor, no dia 15, e o Dia da Não Discriminação Racial, no dia 21 de março. Essas 3 datas são também 3 pautas da Senacom. Nós relançamos uma nota técnica de proteção às mulheres consumidoras, em função de uma diversidade de discriminação e atos, práticas abusivas do mercado de consumo diante das mulheres. Nós relançamos também uma nota que fez 1 ano, que é a nota técnica de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo, depois uma diversidade de atos racistas diante de consumidores nas suas relações de consumo, em razão da cor da sua pele. E nós lançamos também 2 temáticas, uma temática é reedição, que é a continuação da temática que envolve a proteção do consumidor superendividado,
E entrou no radar da Senacom desde o final do ano passado e é pauta para 2024 o setor elétrico. Tá? Não que não se observasse, não estivéssemos atentos antes, mas hoje nós colocamos essas 4 pautas como pautas prioritárias para o ano de 2024. Enfrentamento ao racismo nas relações de consumo, proteção das consumidoras, proteção e tratamento do consumidor superendividado e o setor elétrico do modo geral. Tá? Eu vou trazer alguns dados aqui, que são dados, uma fala muito pontual também, apenas para compartilhar informações em relação à Senacom, do nosso boletim que é lançado no final de cada ano. São 2 boletins, o boletim que resume todas as reclamações geradas no consumidor.gov e todas as reclamações geradas no quase extinto Sindec e no Proconsumidor. Né? O Sindec e o Proconsumidor são sistemas que os PROCONs no país todo usam para registrar reclamações formalizadas por consumidores no balcão de consumidor. Então, tem aí não só PROCONs, mas também Ministério Público, Defensoria Pública, são membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que utilizam o Sindec e o Proconsumidor, que são ferramentas, o Proconsumidor substituindo o Sindec, né, tem uma tecnologia mais apurada, mas são na mesma linha aí 2 plataformas utilizadas pelos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tá? Eu queria e o recorte que eu trago aqui é do setor elétrico. E eu queria fazer menção e parabenizar, já foi dado um spoiler pelo diretor Sandoval aqui em relação à minha fala. De fato, houve uma crescente no número de reclamações no setor elétrico, principalmente no ano de 2023. Mas é interessante observar que, além do crescimento no número de reclamações e também o que vai fazer com que o setor elétrico tenha uma alteração de posição no ranking de setores reclamados, né? Em certo momento isso não é positivo, porque se escala um posto maior no ranking, tem mais reclamações no setor elétrico, mas também nós temos uma análise que é de 2019, que é onde nós começamos a fazer a comparação, para 2024, onde nós tínhamos, eu chamo a atenção para vocês, naquele gráfico ali, em círculo, né? Onde 62% das reclamações formalizadas, e aqui é uma análise só do consumidor.gov, 62% das reclamações formalizadas elas eram atendidas pelo setor. No ano de 2023, nós temos, aqui está resumido em 81, mas para ser exato, 81,3%. Tá? Então, isso é sim um avanço, tem que se parabenizar o setor. Né? Nós tivemos aí um maior atendimento, isso dá maior efetividade para o consumidor.gov. Em todas as reuniões que vamos, eu tenho incentivado muito que se faça uso do consumidor.gov, que não se faça uso de plataformas privadas, elas não são confiáveis, elas não estabelecem dados para que a gente possa fazer política pública. Nós não temos evidências a partir de sites que recebem reclamações dos consumidores sem nenhum parâmetro, sem nenhum controle e sem nenhum registro efetivo de que, de fato, aquelas reclamações existem. Principalmente de um ranking de empresas que é depois divulgado, onde nós não temos, né, a possibilidade de monitorar e de verificar se, de fato, aquele ranking é, inclusive, um ranking verdadeiro. Né? E quando nós temos números que são simplesmente jogados, sem que nós tenhamos jogados ao mercado, sem que nós tenhamos evidência, de fato, daqueles números, eu assumo aqui para vocês que isso, na verdade, é a melhor forma de se consolidar uma mentira. Né? Números desconhecidos, números não analisados e números que não nos fazem parte dentro de uma análise de mercado, dentro de uma análise de uma equipe de governo especializada para monitorar setores, como é o caso aqui, do que se desenvolve na Secretaria Nacional do Consumidor. Então, dentro desses dados de 2023, essa é a planilha, né? Essas são as informações detalhadas ou uma delimitação maior
quando se fala da questão do setor elétrico. Nós monitoramos todos os setores por meio do consumidor.gov e do Proconsumidor, mas, como eu dizia no início da minha fala, para 2024, nós temos uma atenção especial ao setor elétrico, né? E eu queria chamar a atenção dos dados que nós temos do segundo item ou do segundo serviço mais reclamado. Porque quando nós falamos da efetividade de vocês, da efetividade do setor elétrico em atender os consumidores no consumidor.gov, chegamos a uma margem de 81%, o ideal é que nós nem tivéssemos as reclamações formalizadas no consumidor.gov, ou que menor elas fossem. É esse índice que nós precisamos reduzir para 2024. Essa é a política que nós queremos estabelecer. Quando nós temos um número satisfatório de resolutividade, ele é bom também, mas o importante era que o número de reclamações do consumidor.gov diminuísse. E, quando nós olhamos para esses dados, o segundo item mais reclamado é justamente o saque. Então, os consumidores, em um primeiro plano, eles não procuram o consumidor.gov. Nós temos em outros setores, e é uma questão que é pública, já foi exemplificada aqui também, eu vou fazer um paralelo, o setor aéreo tem discutido muito conosco o excesso de judicialização. Usando um termo extremamente pejorativo que nós temos combatido com todas as forças, que é a tal da judicialização predatória. Não existe judicialização predatória. Eu duvido que um consumidor contrate um serviço com desejo de judicializar. Se somos nós, todos consumidores, ninguém compra uma televisão com a vontade que ela dê problema para que eu possa judicializar. Até porque eu vou perder um tempo considerável. E talvez eu nem ganhe a ação diante de um dano que efetivamente eu tive. Não dá para se falar de judicialização predatória como desejo dos consumidores. E tão pouco, e a Senacom vai avançar nesse sentido junto da OAB, e tão pouco a gente pode falar de advogados que prestam ações predatórias. Uma judicialização predatória. Porque hoje nós temos inteligência artificial, nós temos aplicativos que talvez nem escritórios e nem advogados estejam por trás daquilo, escritórios jurídicos, vendendo ações em diversos setores. E isso não pode ser considerado ônus ao consumidor. O consumidor não pode ter o ônus de buscar em juízo os seus direitos e termos na outra ponta uma justificativa que a judicialização aumenta o custo e o preço do serviço. Quando eu falo isso, eu digo que se o consumidor for bem atendido, e se o setor que gera o problema ao consumidor resolver o problema gerado, eu não posso falar de judicialização. Talvez a gente tenha que observar que a culpa da judicialização não é do consumidor, e sim de quem deu causa para o consumidor judicializar. Para mim, me parece uma questão muito lógica. Então, quando se fala em serviço de atendimento ao cliente, em serviço de atendimento ao consumidor, e aqui ao se comemorar o Dia Mundial do Consumidor, é isso que eu gostaria de deixar como um recado. Nós temos que mudar esse número, o número do saque. O saque precisa ser efetivo. O saque precisa atender o consumidor a ponto que ele não precise recorrer a outra ferramenta, seja o consumidor.gov ou seja o Poder Judiciário. E aqui faço também um anúncio da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós contratamos no ano passado, as entregas dos produtos foram feitas no final do ano, um consultor para rever o decreto do saque, e nós temos como missão, ainda nesse primeiro semestre de 2024, apresentar uma nova minuta e um novo decreto do saque para ampliar, deixo aqui a mensagem, ampliar em 70% o atendimento presencial aos consumidores. Nós não podemos, dentro de uma vulnerabilidade materializada, concretizada de consumidores, vulnerabilidade uma diversidade de temas e também vulnerabilidade digital, vulnerabilidade tecnológica de consumidores, exigir que consumidores conversem ou consumidores interajam no serviço de atendimento ao cliente com robôs ou inteligência artificial. Além que o setor é o quarto que presta a maior empregabilidade no país.
Falar de atendimento a consumidores de modo presencial é também falar de emprego. Então, nós precisamos repensar essa situação. Esses são os pedidos, essas são as questões que envolvem, não é o setor elétrico, mas todos os setores regulados que estão sujeitos ao decreto do SAC. Então, para encerrar e agradecer aqui, mais uma vez, a participação da Senacom, a oportunidade da Senacom estar aqui, o discurso do presidente Kennedy trazia direitos básicos aos consumidores, e eu vou colocar mais um direito na fala do diretor Sandoval, porque o presidente Kennedy, entre os direitos elencados, nós podemos construir aí 4 pilares. O primeiro falava em segurança, o segundo falava em informação, o terceiro falava de liberdade de escolha, e o quarto falava de participação. Nós avançamos consideravelmente em vários temas na defesa do consumidor, porém a sociedade de consumo ela é complexa ainda mais, né, se compararmos a 1962. Mas, ao olhar esses 4 pilares, nós ainda estamos falando dos mesmos pilares. A segurança que o presidente Kennedy anunciava em 1962 era uma briga tremenda que ele comprava com a indústria automobilística, para a produção de veículos com cinto de segurança. Quando nós falamos em 2024 de segurança, nós também ainda compramos uma briga com as empresas automobilísticas que não testam os veículos com bonecos que representem o corpo feminino, onde o cinto de segurança não leva em consideração que mulheres têm seios. Nós ainda discutimos segurança. Só que falamos em segurança em 2023, em segurança e proteção dos nossos dados. Quando Kennedy falava de informação em 1962, a informação ausente era que um iogurte não constava a data de validade. Quando nós falamos de informação em 2024, nós falamos de uma informação que é velada, de uma informação que vem por meio de uma inteligência artificial, ou melhor, que é algo também pauta da Secretaria Nacional do Consumidor, o combate à desinformação, que não chega a ser fake news num tema genérico, mas a desinformação do consumidor, aonde por muito tempo nós falamos que o consumidor precisa ter uma informação clara, precisa, ostensiva, e agora a gente precisa dizer que o consumidor precisa ter uma informação verdadeira. Nós já derrubamos, do meio do ano passado até dezembro, mais de 8.000 links de fraudes bancárias, de golpes financeiros, em 2 redes sociais. Quando o Kennedy falava em liberdade de escolha, era simplesmente que o consumidor pudesse exercer o seu consumo sem adquirir obrigatoriamente um produto junto a outro, o que nós chamamos popularmente de venda casada. Hoje nós falamos não só de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade jurídica, mas falamos de vulnerabilidade cognitiva, vulnerabilidade comportamental. Deixamos de falar de marketing para falar de neuromarketing. E o último ponto é o ponto talvez mais crucial e o maior desafio de todos nós. Tá? É a possibilidade de espaços aos consumidores, a participação de consumidores. E não a participação simplesmente em assentos de conselhos, mas uma participação com voz, com voto, com representatividade. Tá? E dentro da data do dia 21 de março, comemorativa ao Dia Internacional da Não Discriminação, queria também fazer um concerto histórico. Nós falamos em 15 de março, diretor, em razão do discurso do presidente Kennedy. Mas a defesa do consumidor se deve a uma mulher, também americana, negra, que 10 anos antes do Kennedy, recusou se levantar do assento de ônibus em que ela estava, porque ela era obrigada a levantar do assento de ônibus para ceder o assento a um homem branco. E ela não o fez, e foi presa. Por causa de Rosa Parks, nós estamos falando de defesa dos consumidores.
Ela levantou nos Estados Unidos um movimento que durou quase uma década, tá? E durante um ano, um movimento dos consumidores, dos usuários de ônibus, os trabalhadores negros, eles não pegavam mais o ônibus. Isso gerou um prejuízo de 65% às empresas de ônibus, tá? E dá para se falar de consumidor, de proteção do consumidor, num outro viés, aonde não temos um discurso de um político como um paradigma da defesa do consumidor, mas sim de uma ação de uma consumidora, de uma mulher negra, que levantou, sim, um movimento no mundo todo em defesa dos consumidores, e se hoje nós estamos comemorando, também se deve, não só àqueles que foram protagonistas, mas àqueles que foram verdadeiramente líderes do movimento de defesa do consumidor. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Vitor Hugo. E convido agora o presidente executivo da Associação Nacional de Bureau de Crédito, Elias Fer, para fazer uso da palavra. Foi? Foi. Pronto. Vamos lá. Ok, vamos lá. Como é que avança aqui? Para cá. Isso. Antes de mais nada, bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui nessa casa, né? A ANEEL sempre nos recebeu muito bem. Quero saudar aí o Dr. Sandoval, com a sua liderança inspiradora, realmente trouxe o setor muito próximo, né? Nós estamos muito próximos de atingir a meta e realmente foi um fator decisivo, né? A atuação dele, da equipe dele, da Abradi, né? Junto com a NBC, para que a gente trouxesse o sucesso da entrada do setor de energia elétrica e trouxesse a sua contribuição muito significativa na dimensão do crédito. Então, só sendo rápido aqui, em benefício do tempo, a NBC, a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito, nós congregamos 5 sócios, né? Vocês certamente conhecem algum deles aí, que é a Boa Vista, a COD, a Serasa Experian, o SPC Brasil e a TransUnion, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cadastro positivo? Olha só, hoje nós já estamos com 160 milhões de registros aí, seja pessoas físicas e pessoas jurídicas, em que nós temos uma grande contribuição do setor financeiro, né? Temos 95 milhões de registros vindos do setor de telecomunicações. Nós temos 75 milhões de potencial estimado de registros e nós já atingimos 63%. Nós já atingimos 63%. Estou falando de mais de 80% já de penetração. Estamos trabalhando arduamente agora no engajamento do saneamento e o gás encanado também seria a nossa quinta onda. Qual a penetração? Qual o impacto do cadastro positivo? Olha só, nós temos aqui um mapa de Brasil em que a gente coloca a penetração no número de registros de consumidores, tá certo? Da população economicamente ativa, de 18 a 70 anos. Então, nós temos uma média de quase 84%, mas a gente tem as coisas de Brasil e de outros países também, né? Nós temos penetrações distintas. E qual um grande desafio que a gente tem? Como é que eu trago equidade nessa penetração? Como é que eu trago, né? Quando a gente vê a região Nordeste e Norte, a penetração é muito mais baixa que São Paulo. Então, nós estamos trabalhando agora numa segunda onda de como é que a gente dá mais um ajuste nesse processo. A entrada das telecomunicações, né, as pessoas falam, puxa, mas vocês vão buscar os dados de telecomunicações, de utilidades. No mundo inteiro, o pessoal só pega, né, os dados de sistema financeiro. Falei, mas nós temos no Brasil uma população muito grande de desbancarizados, certo? E, na época do cadastro positivo, a estimativa era de 40 milhões de desbancarizados, tá certo? Estou falando isso em 2019. E aqui a gente vê a penetração, a entrada das telecomunicações
trouxeram visibilidade para crédito que não era visto pelo sistema financeiro, de 14,7 milhões, sendo que 95% são consumidores e 5% são pessoas jurídicas. Tá? Mais uma vez, vocês veem aqui, quanto mais escura a cor, maior o impacto. Isso aqui é o número de penetração, né, percentual que entrou no cadastro, né, teve visibilidade por 1 milhão de habitantes. Então, a gente vê, olha o impacto. Apesar da penetração ter sido menor na região norte e nordeste, a inclusão de telecomunicações teve um impacto muito maior na região norte e nordeste, trazendo uma inclusão muito maior. Tá certo? E o que a gente né, fez uma análise também? Falei, bom, mas e qual é o impacto do cadastro positivo? Certo? Então, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos rodar a nota de crédito, né, da população e vamos traçar a linha de 500. A nota vai de 0 a 1.000. Vamos lá, 500, número médio, né? E aí nós colocamos o cadastro positivo. 22,1 milhões que estavam abaixo da nota de 500 passaram para cima de 500. O que quer dizer isso? Melhores condições de crédito, condições mais justas para o consumidor, tá certo? E melhor acesso ao crédito. Tá? E aqui a gente vê também aqui um impacto, a gente teve um impacto maior ainda na região sudeste, tá certo? E com isso a gente deu, né, trouxe esse benefício de melhora da nota de crédito, ou score, como é que eu falado, né? E com isso, quando a pessoa vai pedir a concessão de crédito, ele tem uma condição muito melhor. E a gente também, na lei, a gente deixou como livre o acesso do consumidor nos birôs para consultar a sua nota de crédito. No mundo inteiro, você tem direito, geralmente, a 1 ou 2 acessos gratuitos. Nós liberamos, em benefício de difundir a cultura do cadastro positivo, de empoderar o consumidor de modo a que ele saiba qual é, né, como ele é avaliado, e dentro dos sites tem as recomendações para que as pessoas melhorem a sua nota. Então, foi um exercício que a gente fez no setor para, né, incentivar a educação financeira e a atitude, como é que se diz, financeiramente, né, correta, sustentável do crédito, como o doutor Sandoval bem pontuou aqui no começo. Olha só, hoje nós já temos 63 milhões. Esse é o mapa de energia. Olha que bacana aqui. Então, nós temos ainda alguns desafios aí, né? Mais uma vez, a região norte e nordeste traz alguns desafios, né? Nós temos conversado com a Bradi, nós temos conversado com aqui a ANEEL, e estamos vendo como é que algumas outras concessionárias elétricas, apesar de menores ou mais distantes, ainda podem trazer uma contribuição para que traga uma equidade desse benefício, né, para as populações da região norte e nordeste. Aqui eu fiz um exercício, talvez esteja um pouquinho matemático aqui, mas eu vou tentar simplificar aqui. A gente rodou a nota de crédito de 100 mil pessoas aleatórias, tá? Nessa nota de crédito, nós fizemos aqui a escala na coluna, usando só informação negativa. O que é isso aí? Negativação, protesto. Quando a gente coloca o cadastro positivo, 79% dessas pessoas a nota melhora. Tá certo? Então, isso aí mostra o seguinte, né? O cadastro positivo, a nota feita com negativo, o negativo é uma fotografia, o cadastro positivo é um filme. Então, o filme, quanto mais ele se estende, mais ele tem peso e ele é muito mais justo do que uma ação pontual. Aliás, o cadastro positivo foi um grande responsável, durante a pandemia, de trazer a rigidez e a segurança para que as instituições financeiras fornecessem crédito, porque muita gente estava negativada. Então, ele realmente serviu como como é que se diz, uma segurança a mais, para que realmente não se penalizasse o consumidor no momento de fragilidade que estavam passando.
Sondagem aí dos consumidores, tá? O que a gente tem aqui é que nós temos cerca de 78%, né, que hoje, nós fizemos em outubro de 22, tem a consciência do cadastro positivo. Eu vou pegar aqui, eu vou levantar para ver os números aqui com calma, para não misturar os números aqui, tá certo? Sem problema aqui, vamos lá. 29%, tá? Acha que melhora o acesso. 29%, né, o processo de concessão é mais ágil. 26% não percebeu nenhum benefício, tá certo? E 16% acha que o processo é menos burocrático. Essa foi a pesquisa feita para o consumidor. Aliás, agradeço aí a Senacom, porque a Senacom nos desafiou uns 3 anos atrás, falou, você fala muito bem da parte do outro, e como é que está o consumidor? Você tem razão, nós fomos a campo, né, e fizemos aqui as pesquisas e temos acompanhado. Tá? Outra coisa importante, nós fizemos também pesquisa em 10 de 22 e 76% da população considera o cadastro positivo como algo bom. 21% neutra e nós temos 3% negativo. Outro indicador muito importante, né? No cadastro positivo, a pessoa pode sair e entrar a hora que ela quiser. Esse é um direito do consumidor. Certo? Então, a qualquer momento ela pode sair. Então, nós fizemos o seguinte, de cada 100 pessoas que saem, quantas voltam? Né? Porque aí ele vai sentir que teve perda. E nós tivemos uma evolução. Em junho de 22 era 45%, e agora, né, em fevereiro de 24, nós já estamos em 75%. Eu estou esperando chegar a 80% aqui para ir na Senacom lá conversar com eles, fazer um pouco de barulho, né, de mostrar que realmente, ao longo desse percurso, que é uma jornada, a mudança da mentalidade de se olhar só o lado ruim, né, o negativo, e olhar realmente o lado positivo, a atitude das pessoas, é algo que é uma mudança de paradigma dentro da disciplina do crédito. Demorou 30 anos nos Estados Unidos para chegar a isso, e nós só temos 4, 5 anos, aliás, esse ano faz 5 anos. Muito bem. A tese que a gente queria colocar aqui é o seguinte, né, ao longo desses 5 anos, dados os dados, né, dadas as informações que compartilho com vocês, o setor enxerga que cada vez mais o direito, como é que chama, o cadastro positivo, dado o seu impacto na sociedade, não só no sistema financeiro e econômico, mas também social, ele cada vez mais se torna um direito do consumidor. E essa prática, eu inclusive compartilhei com as 3 agências de risco, a Fitch, a Standard & Poor's e a Moody's, e eles falaram, olha só, Elias, o cadastro positivo traz uma sustentabilidade no crédito. Sabe aonde? Na dimensão S, na dimensão social. Aquela empresa que declarar que entrega os dados para o cadastro positivo e colocar no seu relatório ESG, ela vai ter a sua nota S aumentada dentro da agência de risco. Então, eu aproveito aqui para poder agradecer mais uma vez o suporte da ANEEL, da Abradi, quero saudar as concessionárias presentes, as que estão nos acompanhando. Foi uma jornada longa, de muito aprendizado, e realmente o impacto de vocês é muito significativo, e contem sempre com a gente aqui na NBC, no que a gente puder trazer de benefício através do crédito ao consumidor de energia elétrica. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Elias. E agora passo a palavra para o diretor institucional e jurídico da Abrad, Wagner Ferreira. Bom dia a todos. Bom dia, meus colegas de mesa. Bom, para a gente uma grande alegria estar aqui hoje. Ele é simbólico. Para a gente é um ato que simboliza uma conquista que as distribuidoras vêm ao longo do tempo buscando, que é colocar o consumidor no centro das ações, né? Então, acho que essa é uma conduta que vem se desenvolvendo a cada ano, e eu acho que hoje isso gera muita satisfação para a gente, né? Bom, falo em nome da Abrad, para quem não conhece, nós representamos 39 distribuidoras de energia, estamos presentes em todos os estados brasileiros,
em todos os municípios, cobrimos 99,8% do serviço público de distribuição para a população brasileira. É o serviço mais capilarizado, mais universal, que chega à casa de todos os brasileiros e brasileiras. Então, para as nossas 39 associadas, um desafio enorme, né, e um compromisso enorme com a prosperidade do país, e eu tenho muito orgulho de poder representar a ABRAD nesses últimos 7 anos. Eu fiquei pensando o que falar, eu tinha um script que eu pensei ontem, mas eu, diante das falas que eu ouvi aqui, eu vou mudar um pouquinho, né? Primeiro, queria colocar aqui uma homenagem ao André Roelli. O André Roelli tem sido um guardião do consumidor, junto com a sua competente equipe, não vou nominar por conta do tempo, mas tem uma equipe de primeira linha e que faz um trabalho de muita responsabilidade e contribuição para a sociedade brasileira. Então, queria uma salva de palmas aqui para todo o time da SMA. E, para quem me conhece, sabe que isso é genuíno, não é gesto, não. Bom, Elias foi um grande guerreiro mesmo. Esse assunto começou lá em 2019, do cadastro positivo. Ninguém sabia o que era isso, né, Elias? Procurou a gente, fizemos um trabalho de entendimento do que é isso, né? O que esse negócio de fato vai entregar para a sociedade, para o consumidor, o que vai exigir das distribuidoras. Então, exigiu uma série de atualizações sistêmicas, uma definição de parâmetros de segurança, e foi um trabalho longo para a gente poder desenvolver uma solução que pudesse integrar esses sistemas, e continua firme, muito em função, Elias, do trabalho que você desenvolveu, de semanalmente acompanhar isso com as distribuidoras, e a gente pôde ter a felicidade de participar e ter esse aprendizado. Então, também registro aqui, Elias, a sua atuação indispensável nesse processo. Cadastro positivo, eu acho que a gente já alcançou aqui bastante informação sobre ele, e eu acho que essa é uma política pública que pode gerar aprendizados importantes para a gente. Você vê que é uma política pública transversal, né? Ela pega vários interesses da sociedade e todos eles positivos. Olha que negócio inteligente, e como é que a gente pode pensar nisso para o nosso setor elétrico, que é um setor que exige políticas transversais. Eu vou dar 2 exemplos para vocês de temas que a gente vem trabalhando muito nos últimos anos, junto com os consumidores. Está aqui a Rose, que representa a Conacem, que tem sido cada vez mais uma parceira nossa, né, em que a gente busca apoio e busca atuação para desenvolver os desafios do setor. Um deles é a questão tributária, né? Muito se fala dos impactos tributários da conta de luz, hoje alguma coisa em torno de 25% a 30%, dependendo aí da área de concessão. E, de fato, quando a gente pensa na característica do insumo energia, para que a gente possa desenvolver enquanto país, é impensável pensar que 30% da conta de luz é tributo. Base da economia, base da indústria, base da competitividade. Então, a gente vem trabalhando, e aí junto com a ANEEL, está aqui o Sandoval, que também a gente reconhece um trabalho extremamente dedicado pela sustentabilidade do setor, e a gente vem buscando atuação, junto inclusive com o Clauber, lá na época no IDEC, hoje está no Instituto de Transição Energética, mas também é uma testemunha e um ator importante nessa discussão da reforma tributária que se findou no ano passado, né? Tivemos um novo modelo tributário, eu tive a honra de participar muito ativamente disso no Congresso Nacional, e nós conseguimos um marco muito importante, secretário, dessa questão tributária, e nós precisamos cuidar para que isso esteja refletido nas leis complementares que serão apresentadas nos próximos dias. O modelo tributário que virá, ele é muito mais adequado à essencialidade da energia do ponto de vista do impacto. É verdade que não teve um tratamento específico, é verdade, mas o conceito tributário que vai ser adotado, ele vai entregar muito mais valor
para os consumidores e muito mais valor para a sociedade brasileira. Mas nós precisamos cuidar, secretário, para que esse tema seja bem administrado nesse conjunto de leis que virão agora em especial e nos próximos 5 a 7 anos. Então, aqui em nome da Abrad, quero registrar esse trabalho que pouca gente enxerga, porque é um trabalho conceitual, técnico, mas que vai refletir em melhoria de condições para sustentabilidade do setor elétrico e principalmente para o consumidor de energia. O outro assunto, ele tem relação com as perdas. Furto de energia. Só que antes de falar do furto de energia, eu quero falar um pouco, e aí tangenciando a importância do consumidor. Isso continua intacto. Mas nós temos algo que é tão ou mais importante que a preservação individual do consumidor. É a preservação coletiva do consumidor. Nós somos o extrato desse consumidor, cada um de nós. Se a gente pudesse entrar num liquidificador, bater e sair um só, esse é o consumidor brasileiro. Portanto, as regras, direitos e deveres se relacionam ao usuário de um serviço público indispensável para a sociedade brasileira. O meu direito não pode afetar o direito de Sandoval, sob pena de inviabilizar o serviço público ao Sandoval. É diferente se eu sou um comprador de uma pizza ou de um refrigerante. A minha relação se esgota ali. A nossa não. O usuário do serviço público, ele tem um papel, que é cuidar de um bem público, para que ele seja equilibrado, justo, seguro, e cada um de nós, o público aqui é um público seleto de ouvidoria, e faz isso no dia a dia, é se comprometer mais do que com o direito individual de cada um, mas com o usuário do serviço público para a gente guardar um bem coletivo para a sociedade brasileira. 2 aspectos são importantes. Um é custo. O que se faz no setor reflete em custo. O que se faz de legislação se reflete em custo, para o mal ou para o bem. O que se faz na regulação se reflete em custo, para o mal ou para o bem. Nós precisamos entender de que forma isso se amolda à sustentabilidade do setor. A outra coisa é a segurança. Da mesma forma que afeta o custo, afeta a operabilidade do sistema, para o mal ou para o bem. De que forma essa regulação, essa legislação, essa instrução, essa portaria, ela se conecta com a segurança do sistema? Uma coisa não convive sem a outra. Consumidor não vai existir se não houver sistema seguro e de qualidade. Essa é uma reflexão importante que tem ganhado cada vez mais relevância diante dos desafios que nós temos com as novas tecnologias, com a modernização e outros vetores do setor de energia que repousam sobre a infraestrutura. Setor elétrico funciona com fonte e infraestrutura. Se eu cuidar de um e não cuidar do outro, eu não resolvo, e vice-versa. É preciso cuidar da financiabilidade das redes e da financiabilidade das fontes, e como isso resulta na conta de consumo, na fatura de energia. Dito isso, eu queria chamar a atenção para um tema, secretário, e a gente falava aqui um pouquinho antes do início do painel, que tem relação com furto de energia. Você falou, secretário, e eu concordo muito com essa parte da judicialização predatória, mas o furto de energia é um caso à parte. Ele tem que ser cuidado de forma especial, porque a distribuidora ela tem um papel. A distribuidora é um agente público, no limite. Ela é um braço do poder concedente para regir, para cuidar de um monopólio natural que pertence a cada um de nós. Ela tem o papel de fiscalizar o serviço, de ir lá nas residências e recuperar a energia elétrica. Agora, se ela faz isso sozinha, isso perde força, isso perde valor, por uma série de circunstâncias. E aqui o objetivo não é a gente falar de cada circunstância, mas o pedido aqui é que essa questão do furto hoje, que já custa precificado 10 bilhões de reais por ano para a sociedade, ela precisa, já está passando da hora de ter uma política pública integrada da sociedade, incluindo legislativo, executivo, judiciário e todo o seu plexo de órgãos
instituições que devem cuidar do bem maior, que é a entrega de energia com qualidade e segurança para a sociedade. Esse é um problema de segurança pública, esse é um problema de vidas. Quantas pessoas morrem nessa clandestinidade do furto? E é um problema do ponto de vista da financiabilidade do setor. Se a gente está falando hoje que áreas como o Rio de Janeiro, e aqui para citar um exemplo, porque isso é público, nós temos regiões no Rio, de onde eu vim, de onde eu sou, de onde eu nasci, que 40%, em média, tem furto de energia. Cada R$100 de energia gerada, 40, já vou terminar em 1 minuto, 40 ela é desviada. Há regiões que esse número chega a 70%, Elias. Qual negócio se sustenta? E não é uma questão de fiscalização, é uma questão institucional, de funcionamento do Estado, de áreas que não existem acesso, por exemplo. É preciso integrar, o judiciário tem que reconhecer isso, o executivo tem que reconhecer isso, o legislativo tem que reconhecer isso, e as distribuidoras são fundamentais para aparelhar, apoiar com informações de qualidade para isso acontecer. Então, termino por aqui, porque eu já falei demais mesmo, desculpa pelo tempo esgotado aí, que eu estourei, e para a gente, mais uma vez, muito gratificante para a gente, muito simbólico estar aqui hoje representando as distribuidoras, porque eu digo com toda segurança, gente, se há 5 anos atrás 95% da agenda da Brade era de proteção aos consumidores, hoje ela é de 100%, porque nós temos um momento muito crítico do setor que é preciso cuidar da sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, Wagner. E convido agora o conselheiro da Frente Nacional dos Consumidores de Energia e coordenador técnico do Instituto EMAIS Transição Energética, Clauber Leite, para fazer uso da palavra. Obrigado. Satisfação e uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, diretor Sandoval. Reconhecer que a ANEEL tem sido, sim, sempre uma parceira e tem se colocado a ouvidos do consumidor. O que o senhor falou, na linha da verdade, a gente sabe que a ANEEL busca essa transparência e essa aproximação e quer escutar os consumidores. Hoje, falando aqui pela Frente Nacional dos Consumidores, em nome do senhor Barata também, que mandou saudações aqui também, eu, muito mais do que esse dia de festa, a gente precisa saber que a gente ainda, como o Dr. Vitor falou, ainda há muitas melhorias a serem feitas, e aqui eu vou exercer o papel de consumidor também, falar também das necessidades e o que a gente ainda precisa melhorar. A gente, lá no discurso do Kennedy, tinha os 4 pilares, mas a gente hoje tem outras ambições, e Wagner, hoje a realidade se impõe, a gente tem falado que, por exemplo, a questão das mudanças climáticas que tá aí acontecendo. A gente viu o ano 2023 o número de reclamações aumentando. É justamente isso, é a realidade se impondo. É o consumidor ali sem energia que quer um serviço bem prestado. A gente viu ali os números de reclamações. O Dr. Vitor destacou o número do saque, mas os outros 3 ali abaixo estava tudo relacionado a custo, a capacidade de pagamento ali dos consumidores. Então, não, é a realidade, mais uma vez, se impondo. São consumidores na região norte que tem, assim, eu sei que os limites lá são diferentes, as condições são diferentes, mas são consumidores que têm um tratamento diferente. Eles ficam muito mais horas sem energia do que os consumidores do Sudeste. Tudo bem, tem a sua realidade física lá, mas é um tratamento diferente. Consumidores na região norte também, que não têm acesso à energia.
Tem números aí do IEMA que tem 1 milhão de pessoas ainda sem energia. Então, há ainda muitos pontos de melhoria. A gente acredita que, sim, a ANEEL, os órgãos de defesa do consumidor, têm feito o seu trabalho, reconhecer também publicamente aqui o trabalho do Roeli, que sempre foi parceiro e escutou, buscou entender. Mas a gente precisa tratar a energia elétrica de uma forma diferente. Energia elétrica não é mais só um serviço, né? É um bem essencial, bem posto aqui pelo Wagner. Um bem essencial, necessário à sobrevivência. Então, a gente viu, pesquisa recente, até elaborado lá pelo Polis, que também faz parte da frente, que consumidores hoje deixam de comprar alimento para poder pagar uma conta de energia. Mais uma vez, a realidade se impondo. Então, tem que ser diferente o tratamento da energia elétrica. O furto que acontece não é só um problema de comando e controle, não é só um problema de polícia. A gente precisa, estava falando com o Wagner antes aqui, entender esses dados, de onde vem esse furto, se é só um problema de baixa renda ou isso é um preconceito, que muitas vezes fala, é a comunidade, às vezes não, tem classe média, tem consumidores grandes que estão fazendo esse furto também. Isso precisa ficar claro, daí mudar o tratamento. A gente sabe, o uso da energia elétrica dentro da casa das pessoas é diferente. Um consumidor mais vulnerável consome energia para se manter ali a conservação de alimentos, principalmente. Enquanto consumidores mais ricos têm a refrigeração, tem outros... Então, o uso da energia dentro da casa dos consumidores são diferentes também. Então, essa essencialidade da energia tem que ser diferenciada, ter colocado esse ponto de vista dos consumidores de forma diferente. A gente está falando de transição energética hoje, vamos mudar a matriz, mas a gente está falando de uma transição energética justa, que tem que considerar o impacto aos demais consumidores. Não como foi feito agora recente, a gente viu uma ampliação da geração distribuída, positivo, legal, energia renovável, mas o impacto na tarifa dos consumidores mais pobres, em que momento isso foi considerado? Eu sei que nessa casa, na ANEEL, principalmente, isso foi muito bem debatido, acho que um dos poucos lugares que levantaram isso na discussão, mas a transição justa tem que atender a todos os consumidores. Nós, consumidores, precisamos, ainda mais na questão da energia elétrica, ter esse acesso garantido a todos nós. Dentro da frente, ainda dentro desse mês de comemoração do consumidor, a gente lançou um documento onde elencamos 10 prioridades dos consumidores e queremos debater, principalmente esse ano e nos próximos, para que haja essa garantia para todos os nossos consumidores. Existe no Congresso a discussão sobre a reforma do setor elétrico. O projeto posto lá, sabemos que há problemas, há pontos de melhoria, mas essa é uma discussão que não pode deixar de ser feita. O modelo hoje posto já não responde mais às nossas necessidades como consumidores hoje. Então, isso precisa ser discutido. A ANEEL, eu sei que tem o papel dela, tem uma restrição até de local onde essa discussão é feita, mas ela pode muito bem contribuir com as informações técnicas, com esse levantamento que é bem feito das demandas que são feitas pelos consumidores. Então, dentro do setor elétrico, acreditamos que há essa necessidade dessa modernização e como a ANEEL pode contribuir?
criando grupos, né, criando discussões sobre o setor, onde o consumidor possa ter voz, onde o consumidor, nesse papel que a gente está de vulnerabilidade, possa ser igualado numa mesa de discussão junto com a ABRAD ou outros, né, agentes do setor ou não do setor. Ampliação do uso da energia renovável. Acho que isso também é uma realidade que está se impondo. Hoje, a gente deseja que isso aconteça, até pela sustentabilidade do setor, mas de forma justa e coerente, que não impacte todos os consumidores. Há muitas outras demandas ali no documento, a gente vai deixar disponível para todos, mas não posso deixar de falar aqui, desculpe pelo tempo, a questão, o Wagner falou da questão dos tributos, e eu ressalto também aqui a questão dos subsídios. Tudo o que tem sido feito no setor, desculpe a palavra, mas há uma usurpação do uso do poder ali do legislativo dentro do que deveria ser feito aqui dentro, ou da agência reguladora ou do executivo. A gente tem tido um número muito elevado de subsídio, e aí eu exalto essa transparência, o subsidiômetro feito pela ANEEL é um ótimo instrumento para a gente, lá na frente, estar questionando o legislativo sobre o impacto de tudo que tem sido feito. A gente vê aí o PL das eólicas offshore vindo carregado de jabutis, e esses jabutis vão afetar certamente a nossa conta, a nossa tarifa no final do dia. Então, peço apoio, e sei que teremos aqui pela frente, aqui na ANEEL, para participarmos ainda mais desse debate e reduzir, né, esse impacto que nós, consumidores, temos sofrido. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Clauber e anuncio a saída do nosso diretor-geral, que tem outros compromissos para atender e necessitará se ausentar, mas convido o superintendente André Rueli a ocupar o palco. Muito obrigada, diretor-geral. Muito obrigada, André Rueli. E agora convido o presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, o CONACEN, senhora Rosimeire Costa, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos e todas. Com muita satisfação que eu fecho, né, esse evento, porque eu ia fazer essa saudação para o Dr. Sandoval. Obrigada por deixar a última palavra, né, para a gente que paga todas as contas do setor elétrico. E vou dizer mais, a gente construiu a nossa fala já quando eu confirmei a participação, então eu gostaria de colocar para dizer quão sinérgico todos que estiveram aqui se manifestaram. Então, assim, dizer para vocês qual que é o nosso nascimento. Nós existimos por força de uma lei federal, a 8.631, artigo 3º, lá de 93. Fizemos 30 anos no ano passado, e comemoramos com um evento lá em São Luís, muito emblemático. Nós somos 51 conselhos, porque cada área de concessão tem que ter ali o seu conselho de consumidores, e hoje a gente vem aqui para falar, doutor Vitor Hugo, em nome de 89,3 milhões de consumidores. Isso é muito importante. Por quê? Porque a energia é um bem essencial. Nós estamos lá em 5.568 municípios, nas 27 unidades federadas, e aqui diante de um grupo seleto.
porque nós estabelecemos uma sinergia muito importante com as ouvidorias. Né? É o segundo caminho, no caminho do entendimento, é aquilo que não deu certo no saque, não sabemos por quê, né? E a gente, do Conselho, a gente fala muito com as concessionárias para dizer assim, ó, quem sustenta esses postos de trabalho que foi falado, somos nós, consumidores, porque esse OIM, né, ele está ali e nós estamos pagando isso na parcela B. Então, é muito relevante a gente continuar tratando disso. Né? Então, dizer que o CONASEM tem essa responsabilidade, a gente trata do fornecimento em si, a gente olha a tarifa e olha o serviço da distribuidora. Essa é a nossa missão instituída, resolvemos nos institucionalizar depois de tanto tempo. Para quê? Porque, numa reunião como nós fizemos ontem com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, fica difícil colocar 52 presidentes de conselho. Então, estou eu lá, junto do doutor Barata, o presidente da frente, o CONASEM compõe a Frente Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica. Por quê? Porque a gente viu que nós estamos numa espiral da morte. E se a gente não se unir para demonstrar que é um setor complexo, que necessita de pessoas que eu valorizo diuturnamente em todos os fóruns que eu participo. A ANEEL é o nosso arauto. A ANEEL tem valorosos profissionais que tratam da regulação. Né? Então, assim, foi uma decisão de governo lá atrás de dizer assim, a doravante, com o advento da privatização, eu estou criando um corpo técnico que vai olhar por isso, que vai olhar pela qualidade desse serviço, que vai disciplinar esse monopólio natural. Por isso, a gente dignifica cada um de vocês todos os dias, viu, André? E eu queria falar isso na presença do Sandoval, mas falo muito mais porque você é o nosso contato e você transmite muito isso, né, para os diretores. Então, eu fico muito feliz por dizer isso. Então, aqui começa o nosso problema. Já que a gente representa ali 89 milhões de consumidores, a gente louva a energia renovável. É maravilhoso, né? Quando a gente tem pessoas que se importam com o meio ambiente, que colocam ali, implantam ali uma usina na sua residência, mas nós temos o reflexo. Né? As leis que foram aprovadas fez com que, no plano aprovado ali, nacional energético pela EPE, dizendo assim, lá em 2023, eu vou estar ali com o que nós temos de arcabouço, com uma evolução em torno de tantos por cento. Nós estamos com 40% a mais. Isso é uma sobra. E qual que é o impacto mesmo? Sobre a contratação generalizada. Né? Então, assim, eu tenho uma saída grande do grande condomínio, do ambiente regulado, que essa casa regula, tá? E aí, aquela energia que a gente comprou para fazer o sistema interligado nacional, toda a política do SEB, ele está, né, um pouco aí em desequilíbrio. Trouxe aqui 3 casos, né? Eu vou falar da minha casa, mas o mais emblemático do ano passado, dados aqui da ANEEL, foi da CPFL Piratininga, que teve um impacto na tarifa, né, da ordem de 38%. Por quê? De energia que foi contratada lá atrás, nos leilões, de forma que a política pública chegue para todos os brasileiros com preço mais barato, e por conta da saída, e aí, assim, de novo, quem tem condições de instalar uma usina na sua residência, que faça. Né? Nós não estamos aqui para reprovar, nós estamos aqui para reprovar quem está pagando. A base desses 89 milhões de consumidores não tem condições de instalar uma usina de R$30 mil na sua casa. Então, nós temos uma inversão de pirâmide. Né? Então, assim, hoje a média do Brasil é 12% de sobrecontratação de energia que nós
dentro do modelo do setor elétrico, fizemos força, porque foi exitoso lá em 88, exitoso em 2001, e hoje a gente tem esses novéis. Então, a gente precisa que o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, tome frente e comece a escrever o novo modelo do setor elétrico para evitar esse tipo de gasto. E aí, como eu disse que nós fizemos essa apresentação há 6 dias atrás, olha quão sinérgico é. Nós viemos aqui para dizer, parabéns, ANEEL, porque você está usando o bem mais precioso do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que tudo que foi pensado no CDC é para o bem da vida, mas tudo tem que ser com forte informação clara, adequada e ostensiva. E aqui, com o subsidiômetro, nós vimos lá um aumento, senhores, de 13,1% no ano de 2023, fechando o financiamento da conta CDE, né, de subsídio para a geração distribuída, para energia de reserva, para pagar a sobrecontratação, para pagar a diferença da saída desses consumidores junto à nossa distribuidora, né, da ordem de 40 bilhões de reais. Quem está pagando isso? O consumidor hipossuficiente e vulnerável. Então, a política pública de energia elétrica no Brasil, no Dia do Consumidor, hoje que antecede, é uma pauta do CONASEM, da Frente Nacional. Precisamos urgentemente rever esta situação. E que ela seja tocada, por óbvio, pela governança do setor. Ministério de Minas e Energia, EPE, Câmara de Comercialização de Energia, Operador Nacional do Sistema, e essa casa que, depois de tudo isso pensado, vai regular, vai trazer as concessionárias aqui e os consumidores para a gente pensar junto. Então, qualidade de energia, por fim, né, discutir aí a questão que 2 colegas levantaram na nossa mesa, que é a mudança e as questões climáticas. Então, assim, multas por não cumprimento de DEC/FEC. Olha só, em 10 anos, são 5 bi. 407,62. Então, assim, 2021, 720 milhões que as distribuidoras, né, pagaram automaticamente, não precisou da ANEEL montar um processo administrativo e colocar todo o seu corpo para. Não, isso é automático, então é a beleza da regulação fazendo com que a gente cuide disso. Então, cada vez que a concessionária sofre esse revés, né, ela precisa olhar e cuidar da qualidade. Então, o consumidor não pode pagar essa conta sozinho, da mudança de critérios, né, por conta de dias atípicos em razão de eventos climáticos. Então, nós temos que discutir mais esta política, né, tudo isso que a gente está... que é uma mudança do mundo, das condições climáticas no mundo, que estão gerando essa situação. Mas, de novo, convoco, porque todos nós somos consumidores. E a gente precisa dividir essa conta como política pública para todos os consumidores. E, por fim, sabe, dizer o que eu iniciei na minha fala, eu escrevi ali. A ANEEL, né, é um exemplo com a redação da Resolução 1000, basilada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e fez ali uma gestão. Nós participamos, doutor Vitor Hugo, ativamente, montamos um grupo de sociedade civil organizada, que o CONASEM participou, o IDEC participou, a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, para a gente fazer com que preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor fosse reconhecido na 1000. O André teve participação, as superintendências 3 que a gente conversou. Então, assim, isso é muito importante, a gente saber que... Porque vários questionamentos jurídicos assim, não, na pirâmide das leis, a resolução da ANEEL está ali na base. De novo,
a decisão do Brasil na privatização foi colocar as agências em primeiro lugar para regular esse serviço. Então, nós precisamos de vocês, né? Então, assim, um atendimento de qualidade via saque, nas distribuidoras, a plataforma consumidor.gov, excelente caminho para a solução desse serviço, as ouvidorias, as agências estaduais, que eu estou vendo aqui, nossa ouvidora lá da agência estadual da AGEMES, no Mato Grosso do Sul, que está aqui prestigiando esse evento. Por quê? Porque tem preocupação com o consumidor. Né? E aqui, na nossa casa, na ANEEL, nós temos uma especializada, que é a SMA. Então, agradeço a todos vocês, valorosamente, tá? O empenho em garantir que, na transição, na discussão que foi tensa, dura, né, da Resolução 1000, se garantisse aí os preceitos principais do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, hoje, quando a gente discute com algum advogado, fala assim, não, eu não quero saber da resolução. Não, ela é, hoje, a aderência do Código, né, dentro dela. Então, assim, não tem como a gente sair desse preceito. Ele foi perseguido, nós tivemos a participação do Ministério Público nas discussões, nós convocamos em alguns certames, em alguns locais do Brasil, fomos para o Poder Judiciário, o juiz que é consumerista, olha, o que você acha disso? Vamos reformar isso. Então, assim, houve um intenso trabalho e a gente entende hoje que a REM, né, a Resolução Normativa 1000, espelha hoje a garantia dos direitos dos consumidores de energia elétrica. E, para finalizar, dizer uma coisa que eu sempre digo, é essencial. Então, sem energia elétrica, senhores, não tem água potável na vossa casa. E sem energia elétrica, a gente não se comunica. Tá? Por quê? Porque o celular descarrega. Então, para fechar, agradeço muito nossos links de acesso do CONASEM, e eu queria dizer que, enquanto nós estávamos ali na plenária, o Dr. Vitor Hugo convidou o CONASEM e quer que a gente informe que a Senacom fará, durante esse ano, 3 audiências públicas com esse tema energia elétrica. Essas audiências vão ocorrer nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, são locais que a gente tem alguns problemas, né? São Paulo, muito recorrente no ano passado, e que lotou os PROCONs com reclamações. O Rio de Janeiro, histórico de todos nós, né? E o Rio Grande do Sul, que está ali, né? Nós precisamos ouvir as regiões do Brasil. Então, agradeço imensamente a atenção de vocês, saúdo todos os ouvidores, porque vocês, eu imagino que os presidentes de conselho se socorrem de vocês para aquelas soluções coletivas. O Conselho de Consumidores não tem como resolver o problema da Dona Maria e do seu João. A gente olha coletivamente a sociedade. E é isso que a gente quer, contar com todos vocês, com apoio. E André, Dr. Vitor, na Senacom, o consumidor precisa estar presente em todas as discussões, porque ele paga essa conta. E isso é muito importante, e essa sensibilização é que a gente quer levar para todos os órgãos. Muito obrigada, bom dia. Muitíssimo obrigada, Rosimeire. Estendo meus agradecimentos também a todos que estão compondo o palco hoje nessa sessão. E peço gentilmente que se posicionem para uma foto, para registrar esse momento, por favor. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes, ou via YouTube. E, de agora em diante, a SMA vai seguir com o Fórum Nacional de Ouvidores do Setor Elétrico, e agradecemos a presença e participação de todos.